Olá, participantes! Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito legal, que é perfil de investimentos. Estou com o Sandro e a gente veio hoje aqui, né, Sandro, trazer informações relevantes sobre essa novidade, né, importante que está chegando. A gente está desde setembro, né, divulgando sobre perfis de investimentos. Trabalhando É, há mais de um ano, né? exato. Mas Trabalhando já tem mais de um ano, tá mas mais de um assim, ano, exatamente. divulgando para os participantes Desde setembro. desde setembro. É Inclusive, a isso. gente tem uma área exclusiva no site, tá? Sobre a parte de perfil de investimento. A gente vai deixar aqui nos comentários para vocês também. E a gente veio hoje trazer o vídeo para esclarecer alguns pontos relevantes, algumas perguntas, né? Como se fosse um FAQ, né? Um É isso bate-bola, aí. né, Sandro? De É isso perguntas e aí. respostas, com principais dúvidas e questionamentos que surgiu, né? Inclusive na época que a gente estava produzindo material Uhum. na parte de perfil de investimentos, e inclusive se você tiver mais dúvidas, né, em relação ao perfil de investimentos que a gente não falou aqui, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo 2, um vídeo 3 explicando que a nossa intenção é levar esclarecimentos, né, para os nossos Exatamente. participantes. O assunto não esgota, né, o Geise, porque nós temos as pessoas, quando vem uma novidade como essa de perfil de investimento, as pessoas Sim. acabam tendo muitas dúvidas, né? Então, enfim, nós tentamos resumir um pouco pela experiência do nosso time, né? O nosso time até, Sandro, e aí, se fizer assim, se fizer assado e tal, aí nós vamos produzindo esse material dessa forma. Mas, de repente, quando chegar no público em geral, no público a que se destina, que é o Brasília Prévio CD05, de repente outras dúvidas virão, então nós vamos produzir tantos vídeos quanto forem necessários para poder deixar todo mundo bem alerta e bem seguro com relação à escolha que tem que ser feita. Sim, e a partir de dezembro desse ano, né, cada participante dos planos, tanto CD5 quanto Brasília Prev, vai poder escolher o perfil de risco, né, da sua Isso. carteira, de Uhum. maneira que vai combinar com o seu momento de vida, os seus objetivos e tolerância ao risco, Isso. certo? Isso aí tá ok. Uhum. Mas o que são esses perfis, né? Como que eles vão funcionar, Sandro? É, Acho que é a principal dúvida, porque é novidade, a gente não tinha isso antes na Previdência BRB. Conta um verdade. pouquinho pra gente. Bom, a questão do perfil de risco é importante as pessoas entenderem. Quando fala de perfil de risco, perfil de investimento, né, a gente está falando basicamente da mesma coisa. Quando nós falamos de perfil de investimento, que é como a legislação, inclusive, trata a questão de escolha de perfil, então é importante as pessoas entenderem que ele é um modelo que define o saldo do seu, como o seu recurso será aplicado de acordo com os seus diferentes graus de risco. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa mais conservadora, que preza muito pela segurança do seu investimento e tudo mais, você provavelmente vai optar por uma carteira conservadora. Aí você é uma pessoa que já conhece um pouco mais de mercado financeiro, e aí queira arriscar um pouco mais nos seus investimentos, tem a carteira moderada e, por último, a carteira arrojada, que é a carteira destinada àquelas pessoas que têm muito conhecimento sobre o mercado financeiro, não se importa com relação às grandes oscilações do mercado. Então, assim, nós procuramos fazer com que as pessoas tivessem essa liberdade, dar essa liberdade, conceder essa liberdade para as pessoas escolherem de acordo com o seu perfil de risco. Então, é importante as pessoas compreenderem que isso não é, não, eu vou ter que fazer alguma coisa assim e tudo mais, eu vou ter que estudar um pouco mais. Não, depende muito do seu objetivo, né? Se você quer, do seu objetivo, você quer mais segurança, você fica quieto, não faz nada, né? Mas se você quiser ter uma variedade maior na sua carteira, então aí procure entender um pouco mais como é que funciona o perfil moderado, perfil arrojado, para que efetivamente você tome a decisão segura e sabendo dos riscos que você está correndo. Maravilha. E nessa linha, Sandro, né, dentro disso, né, que vou ter esses perfis, né, com a funcionalidade deles, dentro disso a gente, né, tem uma equipe de investimentos que Isso, trabalhou e desenhou tudo isso também, né? isso, Então tem o teste de exatamente. adequação e tudo mais. Uhum. Então, nessa parte, quais vão ser os perfis oferecidos pela Previdência BRB? Bom, como eu já adiantei, Geise e participantes, nós vamos oferecer três. Na verdade, o teste de adequação ele vai te orientar para
vai tentar identificar 3 tipos de perfil. O perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado. É muito semelhante, o teste de adequação que nós, inclusive, montamos, nós fizemos um benchmark com instituições financeiras, inclusive, né? Na hora de compor o teste e tudo mais, nós procuramos buscar como é que os bancos trabalhavam nessa questão de identificar o perfil de risco das pessoas. Então, aí nós chegamos aí a esses 3 formatos, o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado. A partir do teste de adequação, né, de perfil, né, de identificação do perfil, é que você faz a opção por uma das 3 carteiras. Também é importante também destacar, nós temos 3 perfis e 3 carteiras. Então, assim, para não complicar para ninguém, né? Então, tem perfil conservador, tem a carteira 1, que é perfil conservador, para perfil conservador, tem a carteira 2, que é para perfil moderado, e a carteira 3, que é para perfil arrojado. Então, nós procuramos tentar simplificar o máximo. É uma escolha é uma escolha complicada, digamos assim, que nós tentamos simplificar ao máximo para deixar o nosso participante muito bem informado e muito bem seguro daquilo que ele vai escolher em termos de alocação dos recursos dele, né? Porque esses recursos pertencem a ele, né? Então é importante, no caso, que ele conheça um pouco mais, veja os vídeos, lê a cartilha, né? É importante ler todo esse material que nós disponibilizamos no nosso site para que ele possa tomar uma decisão segura, né? Inclusive, para entender um pouco mais, né, Sandro, como é que vai funcionar também essa questão das carteiras, né, que se adequar. E aí uma dúvida que não está no nosso roteiro, mas vamos lá. Eu fiz o teste de adequação, meu perfil deu arrojado, mas eu não quero preencher arrojado. Posso escolher outro perfil? Pode sim. Posso escolher conservador e mantendo conservador? Pode. A vantagem, essa nossa vantagem dessa metodologia que nós criamos, né, para poder fazer o teste de adequação e também a escolha. Nós estabelecemos também um mecanismo que é da seguinte forma: quem é perfil conservador, de maneira bastante simples, tá, gente? Quem é perfil conservador só pode escolher perfil conservador. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Quem é perfil arrojado pode escolher ou o perfil conservador ou o perfil moderado, que é o perfil que ela se identificou como perfil moderado. E por último, você, por exemplo, deu perfil arrojado. Então você tem perfil arrojado, mas não necessariamente você precisa ir para a carteira 3, que é a carteira de perfil arrojado. Você pode ou escolher a moderada ou escolher a conservadora, porque você pode ser arrojada nos seus investimentos pessoais, mas pode ser conservadora na gestão dos seus investimentos em previdência complementar. Então é importante as pessoas terem também essa liberdade, né? De tal forma que eles possam escolher, digamos, a carteira que melhor se adequa ao seu horizonte. Ele pode, por exemplo, eu vou tirar por mim, né? Eu sou uma pessoa de perfil arrojado, porque eu conheço o mercado financeiro, entendo as nuances, as oscilações do mercado financeiro, estudo bastante sobre isso e tudo mais, né? Mas, por exemplo, na minha previdência eu já optaria mais por uma carteira moderada ou até conservadora, né? Eu gosto de ser arrojado na pessoa física. Na minha carteira da previdência, de repente, eu sou um pouco mais cauteloso. Então, assim, agora tem gente que não, tem gente que já tem menos idade do que eu, por exemplo, né? Eu já tenho 56 anos. Né? Então eu já estou realmente mais para carteira conservadora, para carteira moderada, mas, por exemplo, uma pessoa jovem que está entrando agora, está começando agora a formar o seu plano de benefícios, para ele, de repente, pode ser interessante, né, ir para uma carteira arrojada, porque ele tem um horizonte, pode de repente, esperar aí num curto prazo, aí deu alguma coisa que não foi tão boa, no caso, como aconteceu, por exemplo, em 2024, como aconteceu, por exemplo, na época da pandemia, em 2020, 2021, aí a pessoa tem um tempo para esperar. Então é importante, no caso, as pessoas estarem bem informadas com relação a isso. Então, se você no seu teste de adequação te der arrojado, você não necessariamente precisa escolher. Mas o importante é que nós também pontuamos essa questão do risco, né? Se você é arrojado, você pode escolher uma das 3 carteiras. Agora, se for perfil moderado, você só pode escolher 2 carteiras. Se você for perfil conservador, você só pode escolher a carteira conservadora. Jamais uma pessoa conservadora, de perfil conservador, identificado como perfil conservador, vai poder aplicar na carteira 3 ou na carteira 2, que são as carteiras de moderado e arrojado. Até para a segurança do próprio participante. Exatamente, também, né? Porque é aquela história, de repente uma pessoa que tem um perfil conservador, então é uma pessoa que
é aquele aplicador típico da renda fixa, né? Uhum. É aquela pessoa que quer aplicar 100 e quer receber 100 mais alguma coisa, né? Então essa é uma pessoa típica de conservador, né? Já uma pessoa de perfil arrojado, se, por exemplo, no curto prazo der uma rentabilidade negativa, ele não se assusta, porque ele sabe que essa rentabilidade negativa é em decorrência de algum fato que aconteceu no curto prazo, de repente um tarifaço do Trump, Sim. por exemplo, né, que trouxe, por exemplo, as taxas lá para baixo, a pandemia, a própria pandemia da Covid, você tem uma ideia, num único mês, tivemos uma rentabilidade na Bolsa de menos 30% num único mês, na pandemia, no primeiro mês da pandemia, quando foi decretada a pandemia. Então, assim, são coisas que são normais, que acontecem, mas o investidor normalmente arrojado, que tem uma pessoa que conhece mercado financeiro, sabe que são movimentos pontuais de curto prazo, que no longo prazo o investimento em renda variável tende a performar até mais do que os investimentos, por exemplo, de carteira de perfil conservador. Então, ela está acostumada com isso. Agora, uma pessoa, por exemplo, de perfil conservador, vê uma rentabilidade negativa de 30% na sua carteira, ela se apavora na hora, né? Então, por isso que a gente sempre, nós fizemos essas amarras justamente para proteger o nosso participante. Maravilha, Sandro. E com isso, beleza. A gente tem essas opções dos três perfis. Então, a partir de dezembro, eu vou fazer a minha escolha da carteira. E isso. como que eu vou fazer essa escolha? Baseada no teste que você falou. E como que é feito esse teste? Isso. Sempre bom lembrar que as janelas de escolha, elas são anuais, né? E é sempre no mês de dezembro. Então, assim, tá no mês de dezembro, você quer fazer as suas resoluções de ano novo, de Natal e de Ano Novo, então aproveite e faz a sua resolução do seu plano de previdência também, né? Então, a pessoa vai lá, vai entrar no portal do participante, vai entrar lá no portal, entra com o seu login, sua senha, vai lá, tá o teste de adequação. Lá no teste, fez o teste de adequação, aí esse teste de adequação vai ter lá uma série de perguntas e nesse teste, aí ao final do teste vai ter lá o seu perfil de risco, né? Se é conservador, se é moderado, se é arrojado. A partir daí, aí vem a segunda etapa, não termina aí. Não é porque identificou o seu perfil é que termina nesse momento. Você vai para o termo de opção, que também vai ser um ato contínuo. Terminou o teste de adequação, ato contínuo vai para o termo de opção. E aí você vai poder fazer a escolha, se você quer a carteira conservadora, se você quer a carteira moderada, ou se quer a carteira arrojada, de acordo com o seu perfil, como eu já expliquei anteriormente. Então é assim que vai funcionar. Sempre lá no portal do participante, entrou com o seu login, vai lá e faz o teste de adequação e depois assina o termo de opção. Tá? Então, é como vai funcionar. Ah, Sandro, eu estou entrando agora no plano. Você vai entrar no perfil conservador. A porta de entrada do plano é sempre o perfil conservador. Sempre o perfil. Isso era uma das perguntas. É? Era uma das. Já adiantou, porque a gente estava até conversando com o nosso time, né, de comunicação e tudo, a gente estava fazendo, né, levantando material, a gente falou assim: beleza, a gente vai abrir a janela em dezembro. Porque a janela que a gente está falando em dezembro é de 1º de dezembro até 31, né? No caso. Exatamente. Então a pessoa tem o mês de dezembro todo para fazer o teste. Para se informar, para ver os vídeos, para ler o regulamento, para ver isso tudo. Ela faz o teste, né? E faz a opção e tá tudo ok. E aí, beleza, a partir de janeiro, né? Entrou participante. Ele não vai ter mais opção de fazer a escolha. Então, ele já entraria direto já no perfil conservador. Perfil e aí, conservador. Em dezembro de 2026, abre a janela novamente. Aí ele pode fazer o teste de adequação. E aí ele vai, o teste talvez diz que ele é moderado. Aí ele vai lá e pode fazer a mudança na opção dele. Seria isso. É exatamente. Sempre janelas anuais, né? É bom deixar claro, gente, e participantes, é que tem... Cada entidade trabalha essa questão de perfil de maneira diferente. Então, tem, por exemplo, entidades que abre janela de escolha no seu aniversário, no mês do seu aniversário, por exemplo, né? Tem outras entidades que deixa isso livre. Não, no mês seguinte, se você quiser fazer o teste de adequação e mudar a sua carteira, você consegue mudar. Então, assim, tem vários modelos no mercado. Só que, assim, nós estudamos cada um desses modelos no mercado e nós entendemos que esse modelo que nós estamos utilizando é o modelo mais adequado para o perfil dos nossos participantes, né? Ou seja,
janelas anuais, ou seja, permite, primeiro, uma boa reflexão, permite que as pessoas possam ler todo o material e ver todos os vídeos que nós estamos produzindo, né, sobre esse assunto, né, e aí, estando seguros de que essa é a melhor escolha, aí sim, aí faz o teste anualmente, e aí, a partir do teste, ele escolhe o perfil da carteira. Perfil, uma vez escolhida a carteira, fica valendo para o mês seguinte. Então, tem todo um movimento que é feito. Então, por exemplo, a partir daquele momento que a escolha, vamos supor, Geise é do plano CD05 ou do Brasília PEV e fez lá o teste de adequação, deu o perfil arrojado. Não, mas eu quero o perfil moderado, me interessei mais pelo perfil moderado, eu não sou tão arrojado assim. Então você vai fazer essa escolha e vai ficar valendo para o mês seguinte, né? No caso, mês de janeiro ou mais tardar fevereiro. Nós abrimos essa janela de 2 meses que de repente são questões operacionais que que nós precisamos ajustar. E aí é muito importante, Geise, as pessoas entenderem, é que todas as contribuições que a pessoa fizer dali por diante vão entrar naquele perfil. Então, assim, ele não vai ficar com 2 perfis, ele vai ficar tudo num único perfil, inclusive as novas contribuições, inclusive as contribuições patronais. Isso é muito importante. Então, as pessoas por exemplo, tem plano de previdência que, não, você só pode escolher o perfil para sua contribuição pessoal. A patronal vai para conservadora. Nós optamos, nós não achamos isso adequado. Se a pessoa tem perfil arrojado e quer que o seu dinheiro vá para o arrojado, vai tudo para o arrojado. Vai a parte pessoal e vai a parte patronal, vai tudo para aquele perfil. Então, não só o estoque vai para o perfil, para aquela carteira, né, como também todas as contribuições subsequentes também vão sendo aportadas, vão sendo comprados cotas daquela carteira 1, carteira 2 ou carteira 3. Tá? É importante as pessoas entenderem isso. Então, ao longo do ano, não vai só o estoque para aquele perfil, vai também todas as contribuições do participante. Isso. Contribuições, aportes, enfim, tudo vai para vai comprar cotas daquele perfil. Legal. E é bom também lembrar, né, Sandro, que a gente já está trabalhando na parte da comunicação, que o Previdência e Números, a partir do ano que vem, as carteiras do plano CD5 e Brasília Prev vão segregar de acordo com os perfis, né? Então, você vai ver a carteira do arrojado, do moderado e do conservador também abertas para poder acompanhar, né, o resultado, né, do perfil que foi escolhido também. Isso, inclusive, é importante sempre frisar que as pessoas vão receber o material relativo ao seu perfil. Então, por exemplo, a pessoa é do perfil arrojado, vai receber o material lá do perfil arrojado, até para não ficar misturando. Mas se ele quiser depois consultar no nosso site, lá no informativo, na área aberta, lá na Previdência e Números, sua Previdência e Números, pode, não tem problema nenhum. Mas ele vai receber o material daquele perfil dele. Né? Até porque para ele interessa mais, ou para ela, né, interessa mais como é que performou o seu perfil, né? Onde estão alocados os recursos, como é que eles estão performando. Então, isso aí é o que interessa, na verdade, quando você escolhe o perfil. Então, ele não vai ficar olhando e tudo mais. Inclusive, é interessante, né, essa conversa, né, porque nós conversamos também com alguns especialistas de mercado, então, inclusive pessoas que fizeram até tese de mestrado em cima de perfil de investimento, né? E aí eles enfatizaram muito isso. É muito importante que, no caso da comunicação, as pessoas recebam o seu material relativo ao seu perfil, até para evitar que as pessoas fiquem olhando, fazendo comparações e tudo mais, e aí isso não é bom. Pode fazer até um processo de indução para as pessoas optarem por perfil A, B ou C. Na verdade, as pessoas precisam estar seguras em relação ao seu perfil e aquilo que eles querem para os seus investimentos. E aí, Sandro, nessa linha, já que a gente abre a janela anualmente, seguindo a hipótese, tá? Porque foram questionamentos que foram surgindo aqui, pegando um outro gancho de uma outra pergunta. A gente, anualmente, você tem que fazer o teste de adequação? Não necessariamente, não necessariamente. Se você está satisfeito com o seu perfil e tudo mais, você não precisa fazer. Uma vez feito o teste, nós identificamos o seu perfil. Ele vai ficar gravado lá no sistema e aí, a partir daí nós ficamos com aquilo guardado lá. Se você quiser no ano seguinte fazer um novo teste de adequação, não tem problema nenhum. Não existe limite de teste de adequação. Se, por exemplo, num banco, quando você vai fazer algum tipo de investimento, periodicamente o banco também cobra um teste de adequação, mas assim, ele não fica te cobrando toda hora, né? Você faz lá uma vez, pronto, e aí periodicamente esse teste pode ser renovado. Então a norma
da Previc estabelece que a cada 36 meses é importante, no caso, a fazer uma verificação, né? Então, nós recomendamos que a cada 3 anos as pessoas renovem esse teste de adequação, até para ver se ela se identificou, porque as pessoas mudam, tá? Sim. Quando eu comecei a fazer meus investimentos, eu era identificado como um perfil conservador, né? Aí, conforme eu fui estudando, digamos assim, fui me aperfeiçoando e fazendo vários cursos na área de investimentos e tudo mais, aí eu fui mudando, né? Passei para perfil moderado e hoje eu sou considerado em vários testes de adequação que eu já fiz, tanto no banco como também, com certeza, lá na Previdência também, o meu teste deu como perfil arrojado. Uhum. Né? Mas aí, obviamente, volto a dizer, não é porque o seu perfil dá aquele perfil de risco, né, que você tem que escolher a carteira igual a esse perfil. Você pode escolher outras carteiras. Então é importante as pessoas terem isso. A amarra se dá na questão dos perfis conservador e moderado, que aí, nesse caso, ele restringe as carteiras que você pode escolher. Maravilha. Então, esse ano eu faço o perfil, teste de adequação, escolhi o perfil moderado. Ano que vem eu não fiz teste, permaneço no moderado. Vai ficar no indo, moderado, depois de 36 exatamente. meses, provavelmente a Previdência, né, ela manda Isso. um alerta, olha, você precisa fazer seu teste para a gente saber se você continua na mesma linha. Exatamente, é assim que vai funcionar. Então é importante as pessoas terem essa compreensão de que digamos, uma vez que ela se identificou qual é o seu perfil e escolheu sua carteira, ela vai ficar lá enquanto não houver uma mudança na característica do participante, que é outro ponto importante. Porque nós trabalhamos dentro da Previdência com os chamados ciclos de vida, né? Então é importante as pessoas entenderem isso. Esse ciclo de vida, ele são 3 faixas. São 3 faixas que nós separamos as pessoas. Tem o ciclo a partir de até 40 anos, né? É considerado um ciclo de vida de 0 até 40 anos, é um ciclo de vida. De 41 a 50 anos é outro ciclo de vida, e a partir dos 51 anos é outro ciclo de vida. Então, a partir desse ciclo de vida, nós também orientamos as pessoas, mas também não fizemos essa indução. Alguns planos de previdência utilizam o ciclo de vida de maneira a induzir as pessoas, né? Nós optamos por não. Nós indicamos qual é o seu ciclo de vida. Olha, você está no ciclo de vida até 40 anos. Se você for perfil arrojado, se quiser, você pode escolher o perfil arrojado, né? Então, nós fazemos essa correlação. Se você está entre 41 e 50 anos, ou seja, você já está começando a se aproximar da sua aposentadoria, né? Então, se você tiver perfil moderado, é recomendável que você utilize perfil moderado. De repente, a pessoa está num ciclo até 40 anos, fez 41 anos, aí ele sempre ficou lá no perfil arrojado. Aí, olha, era importante como você mudou de faixa etária, é importante você dar uma olhada nisso, né? Mas nós não fazemos isso de maneira automática de jeito nenhum, é apenas uma sugestão, né? Então, 41 a 50 anos, aí se você tem perfil arrojado, você pode escolher a carteira arrojada. E acima de 51 anos já é aquela faixa, digamos assim, que já está muito mais próximo da aposentadoria do que do início de carreira. Então, são pessoas que não devem mais ficar arriscando recursos no mercado financeiro, que, de repente, a partir de um determinado momento, pode ter um ciclo alto na economia, né, na parte, por exemplo, de renda variável, de ter um ciclo longo de perdas, e aí você imagina, a pessoa está próxima de aposentar, e aí ela está numa carteira muito arrojada, isso pode prejudicar, inclusive, o valor do seu benefício. Sim. Né? Então é importante, aí nós temos também essa sinalização. A única coisa que nós obrigamos é quando a pessoa passa a condição de assistido. Na condição de assistido, aí a pessoa obrigatoriamente vai migrar para o perfil conservador. Tá? A partir do momento que ele virou um assistido, ele migra para o perfil conservador. Tá? Porque aí, nesse caso, no perfil conservador tende a ter muito menos volatilidade, a rentabilidade já é uma rentabilidade quase sempre positiva, né? Então, nós fazemos... É a única maneira que nós interferimos de maneira automática. Tá? O restante, aí cada um vai se adequando a essas janelas quando fizer o teste de adequação e a escolha do seu perfil. Maravilha, Sandro. E para a gente poder fechar, a última pergunta. Vamos lá. A
gente trouxe vários Faz esclarecimentos, pergunta fácil, né? tá? Faz pergunta fácil. Tá, essa é bem fácil, tá? Então tá bom. Bom, a gente falou sobre perfil, né, teste de adequação e tudo, beleza, mas se a pessoa não fez, não quer saber, sei lá, tipo, eu acho essa questão de escolha de perfil um negócio complicado, tá na pergunta esse, tá? Tá, vamos Se eu lá. não fizer nada, o Uhum. que acontece com os meus investimentos? Se eu não fizer teste de adequação, se eu não fizer escolha de perfil, eu quero seguir e pronto, sei lá, ou não Me vi, deixa eu perder o quieto. prazo. Pode acontecer, né? A gente tá Pode. comunicando, mas Aham. às vezes a pessoa não entrou, não viu, não fez ou não quer. O que Acha acontece? complicado esse negócio de Às investimento, vezes acha né? que tá complicado, Aham, não é tão sim. complicado que a gente está esclarecendo, Sim, mas ainda claro. assim acha. O que acontece com a pessoa? Bom, nós interpretamos as pessoas que não fizerem o teste de adequação e não preencher o termo de opção, nós interpretamos que essa pessoa ela tem perfil conservador. Aliás, como nós falamos anteriormente, né, quando a pessoa entra no plano de previdência, ele entra sempre no perfil conservador. E se a pessoa não fizer nada, nós estamos interpretando que essa pessoa tem perfil conservador. Então, ela tendo perfil conservador, ela vai ficar na carteira 1, que é a carteira conservadora, e se continuar não fazendo teste de adequação, ninguém é obrigado, isso é importante, tá? Ninguém é obrigado a fazer o teste de adequação e preencher o termo de opção. Se você não quiser fazer absolutamente nada, não, deixa que o pessoal lá da Previdência BRB tome conta, né? Então, fica parado e que aí o seu dinheiro vai direto lá para a carteira conservadora e pronto. E aí é só seguir a rentabilidade da carteira 1, da carteira conservadora e acompanhar como é que foi o desempenho. Sandro, maravilha. Acho que a gente conseguiu trazer as principais perguntas, né, que surgiram aqui de esclarecimentos também. Acredito que agora é para os participantes, né, continuarem a se informar, né, nas questões. Você tem mais alguma dica para a gente poder fechar? Tem uma dica bem legal. A dica é as pessoas entenderem como é que vão ser formadas as carteiras, né? Então, se você, por exemplo, olhar carteira conservadora. Sandro, o que você vai colocar na carteira conservadora? O que eu vou colocar? Primeiro, a carteira conservadora está lá no regulamento, então, volto a dizer, é sempre bom enfatizar. Eu recomendo que as pessoas olhem lá a cartilha, né, olhem o regulamento e tudo mais. O que tem na carteira conservadora? Ela é uma carteira, por ser conservadora, 80% em títulos públicos federais. Obrigatoriamente é o patamar mínimo, tem que ter pelo menos 80% em títulos públicos federais, devendo ser observado ainda o plano de aplicação de recursos. Na política de investimentos de cada plano, no caso do Brasília Prev e do CD05, tem lá um plano de aplicação de recursos, né? E aí é um quadrinho que tem lá como é que você vai aplicar esses recursos em cada perfil, né? Então, no perfil, na carteira 1 conservadora, 80% tem que ser no mínimo 80% título público federal e o restante em ativos de renda fixa, incluindo a carteira de empréstimo. A carteira de empréstimo toda vai ficar lá na carteira 1 conservadora. Carteira 2, carteira moderada. O que vai ter dentro da carteira moderada? 30% dessa carteira pode ser alocado em ativos de renda variável, por exemplo, né, fundos de investimento de renda variável, investimento no exterior. Então, só 30%. 70% obrigatoriamente tem que ser alocado em ativos de renda fixa. Títulos públicos, fundos de renda fixa e por aí vai, né? Então, é importante as pessoas também terem isso em mente, no caso. Na carteira conservadora não vai ter carteira de empréstimo. Sandro, eu sou participante do CD05, eu tenho empréstimo, então eu vou pegar dinheiro emprestado na perfil conservador. Exatamente, você vai continuar, não é porque você mudou de perfil que você não vai poder pegar fazer operação de empréstimo, vai pegar, só que você vai pegar dinheiro emprestado numa outra carteira, na carteira conservadora. Nós optamos dessa forma porque até para facilitar o controle, né? Porque nós entendemos que a carteira de empréstimo, como ela é como se fosse um título de renda fixa, nós entendemos que ela tem mais um perfil de título de renda fixa, tá? Então, por esse motivo, no caso, a carteira de empréstimo vai ficar sempre na carteira conservadora, tá? Mesmo você sendo perfil moderado ou arrojado, tá? E na carteira arrojada, mesmo considerando que as pessoas têm um perfil arrojado, nós entendemos que você também não pode
ser também tão ousada assim. Então, no mínimo, tem que ficar 50% em renda fixa e o restante em investimentos de renda variável, investimento no exterior e tudo mais. Tá? Claro que a carteira arrojada ela tende a ter muito mais volatilidade. O que é volatilidade? A variação de rentabilidade. Pode ter rentabilidade positiva, pode ter rentabilidade negativa, ao contrário do que tem acontecido hoje. Né? Hoje, eu posso dizer que hoje a carteira do CD05 e do Brasília-Prévia são carteiras mais para carteira 1, conservadora. Então, eles vão a partir de janeiro, a partir da implantação dos perfis, então uma carteira arrojada, por exemplo, tende a ter um pouco mais de oscilação no curto prazo. No longo prazo, ele tende a dar uma rentabilidade maior do que a carteira moderada, do que a carteira conservadora. Tanto é que nós vamos colocar taxas, objetivos de rentabilidade diferentes. Então, por exemplo, na carteira conservadora, o objetivo vai ser IPCA mais 4,5%. Né? Mas, por exemplo, na carteira arrojada já vai ser IPCA mais 4,9%, entendeu? Então, assim, vão ter objetivos diferentes de rentabilidade a serem perseguidos. É claro que, para uma carteira arrojada, o objetivo é 4,9 no longo prazo. No curto prazo pode ser que não aconteça. Então é importante também as pessoas compreenderem essas diferenças de carteira, porque elas vão ter perfil, ativos bem diferentes, né, entre si. Então é importante as pessoas entenderem isso. E isso está descrito, né, Sandra, dentro do regulamento, né? Tudo isso lá descrito. É uma informação, bem técnica, bem né? Técnico, O time de exatamente. Está trabalhando já tem mais de ano, né, sim, Sandro, sim, em cima disso. Então, exatamente. Essas informações estão dentro da parte de regulamento. Isso. Por isso que a gente convida, né, os participantes a se informarem, né, aproveitar todas essas informações que a gente já trouxe, que a gente já colocou no nosso site para refletir, né, sobre os objetivos, acompanhar esses conteúdos que a Previdência BRB está disponibilizando. A gente tem um regulamento, tem as outras informações lá dentro, a gente fez um vídeo explicativo, tem esse vídeo que a gente gravou, vão ter outras, né, perguntas e respostas que a gente vai estar fazendo também, né, dentro dos nossos canais oficiais para estar trazendo transparência, né, Sandra, para os participantes. E mais importante, né, segurança na escolha, né, Geise? É importante as pessoas entenderem que a escolha do perfil de risco, do perfil de investimento, é uma escolha muito pessoal, né? De repente você está trabalhando com um colega seu do lado, que é o perfil conservador, outro é perfil moderado, outro é arrojado. Essa é uma escolha muito pessoal, né? Nós colocamos essas três opções para que as pessoas possam escolher o que é melhor, que se adequa ao objetivo dela em termos de futuro, né? Principalmente para as pessoas mais jovens, né? Que gostam de ter uma carteira mais diversificada, né? Com mais, que possa ter uma rentabilidade maior e tudo mais. Então, nós optamos por fazer essa implantação para poder efetivamente fazer com que as pessoas tenham mais essa novidade aí para brincar aí ao longo dos próximos anos, né? O perfil, isso implica também muita responsabilidade, tá, Geise? Eu acho que é como se eu poderia deixar aí uma mensagem final aí para os nossos participantes, é que se informem, leiam todo o material que está disponível e lembrando sempre, né, que a escolha do perfil de investimento será feita no inteiro risco e exclusiva responsabilidade do participante. Né? É claro que nós temos toda uma responsabilidade na hora de fazer a gestão, a administração e escolher os melhores investimentos possíveis para cada um desses perfis. Mas lembrando que a responsabilidade é do participante. Se não houver uma performance, de repente, no curto prazo e tudo mais, do agrado do participante, é ele que vai sofrer as consequências de ter, de repente, uma reserva garantidora menor num curto prazo e tudo mais. Então, é importante as pessoas se informarem e entenderem quais são as regras do jogo, né? Quando você vai para uma partida de futebol, você sabe que você não pode meter a mão na bola, né? Você não pode bater no seu adversário e tudo mais, né? Então, a mesma coisa vale perfil de investimento. A pessoa precisa se informar e saber que tudo que ela fizer a partir dessa escolha, no caso, vai refletir no seu futuro, vai interferir no seu futuro. Uma escolha errada pode comprometer, inclusive, não diria comprometer, mas, digamos assim, pode influenciar no tamanho do seu benefício futuro. Então, é muito importante as pessoas lerem, se informar e ter responsabilidade na hora da escolha. Maravilha, Sandro. Bom, obrigada por trazer essas informações aqui, esses esclarecimentos, né? Acho que foi um bate-bola bacana,
né? Legal. E para vocês que são participantes, a gente agradece aí a audiência, né, Sandro, por estar acompanhando a gente Sim. nesses vídeos. E a gente deixa aberto, tá, os comentários. É claro que foi o que o Sandro falou, é um assunto que não se esgota. Se deixar, a gente vai falando aqui, porque surgiram muitas dúvidas e perguntas, mas a gente trouxe as principais. As outras estão esclarecidas no material, tá, que tá no site. No nosso site tem uma página exclusiva sobre a parte de perfil de investimentos. Vai ficar aqui nos comentários para vocês também. Se clicar, você acessa. Tem o regulamento, tem vídeo, tem outros materiais esclarecidos. Mas, fiquei com dúvida, ainda tô com dúvida. Tem o nosso time, né, que tá totalmente aberto a poder esclarecer para vocês, os nossos canais oficiais, ou aqui nos comentários do YouTube mesmo. Fiquei com dúvida em relação a essa parte do perfil. Manda pra gente que a gente pode fazer um vídeo 2, explicando, trazendo mais esclarecimentos em relação a isso. A janela vai estar aberta já agora em dezembro, dentro do portal do participante, né, na FOMOS, como o Sandro falou. Você vai entrar lá no portal do participante, fazer seu teste de adequação, vai escolher o seu perfil e a partir de janeiro, fevereiro ali, né, Sandro, mais ou menos, você já consegue acompanhar e no Previdência em Número você vai acompanhar também o rendimento das carteiras separadas por plano, tanto Brasília Prev quanto CD5. E surgiu mais alguma outra questão de dúvida, deixa aqui pra gente que a gente vai ter um prazer imenso, né, Sandro? Com certeza. É um assunto novo, é novidade, a gente gosta, né, Sandro, de estar trazendo isso para os participantes, a gente gosta de estar mais próximo com vocês também, né? É isso mesmo. Tá bom, Sandro, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Geise. Obrigada a vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.